Sejam bem-vindos a mais um episódio do Geração V, o teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, do Eu Voto, e hoje tenho comigo os residentes Gonçalo Sousa e Joana Marques Brás para comentarmos os assuntos quentes desta última semana. Olá, meus caros. Olá, Vasco. Olá, muito boa tarde, boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia, pode ser qualquer coisa, não é? Vamos já avançar para o primeiro tema da primeira parte. Esta terça-feira caiu o Governo Regional da Madeira. Depois de, na semana passada, ter sido chumbado o primeiro orçamento da região, o Chega Madeira apresentou uma moção de censura ao Executivo liderado por Miguel Albuquerque, que foi aprovada com os votos a favor do PS, do JPP, do Chega, da Iniciativa Liberal e do PAN. Apenas o PSD e o CDS votaram contra. A região autónoma da Madeira vai, assim, muito provavelmente, para as suas terceiras eleições regionais em pouco mais de um ano. Apesar deste cartão vermelho dado pela Assembleia Legislativa, Miguel Albuquerque já confirmou que vai ser novamente candidato pelo PSD. Gonçalo, começamos por ti. É desta que o PSD deixa de governar a Madeira depois de 50 anos no poder? Segundo as últimas sondagens, não, porque as coisas ficam um pouco mais ou menos na mesma, mas das sondagens valem o que valem, não é? Mas eu acho que o Miguel Albuquerque, pelo andar da carruagem, a próxima eleição dele vai ser naquele novo programa da TVI, a Sentença, a ser julgado. Porque, desculpem lá, isto é surreal, porque até guerras internas do PSD estão a surgir quase a público por causa do Miguel Albuquerque, porque a única razão pela qual isto está a acontecer na Madeira é pela pessoa Miguel Albuquerque. Também depois o Chega e os outros partidos também deram um argumento, mas principalmente mais o Chega e creio que a Iniciativa Liberal também falou disso, da questão de haver também secretários de Estado regionais que estão envolvidos também no mesmo processo que o Miguel Albuquerque. Portanto, o problema ali é bastante bem identificável. É a pessoa, não é? Sim, exato. Agora, eu estou para ver o que é que Marcelo Rebelo de Sousa vai fazer quanto a isto, porque há duas opções para Marcelo. Ou convoca as terceiras eleições regionais em pouco mais de um ano, como tu referiste, ou então diz ao governo do PSD Madeira: bom, meus amigos, vocês apontam outra pessoa que não o Miguel Albuquerque para não termos que estar em atos eleitorais constantes. E foi isso que vários partidos pediram, não é? Sim, até porque as próprias sondagens também não dão assim um shift tão grande, porque andamos a ter sondagens ou eleições de 5, 6 e 6 meses. Sim. E, portanto, para haver essa diferença significativa, era a mesma coisa que agora houvesse eleições no continente e se o orçamento não fosse aprovado. As sondagens não davam uma diferença assim tão grande. O Chega perdia uns pontos, o PSD ganhava outros, mas a base mantinha-se ali. Agora, em termos estruturais, o que é que eu acho que isto pode querer dizer no futuro? Se me perguntares o que é que eu acho que Marcelo vai fazer, eu acho que Marcelo... mais uma eleição para o seu currículo. Eu acho o Marcelo até agora não é propriamente fã de convocar eleições neste tipo de circunstâncias, porque ele não o fez com António Costa. Verdade. É exatamente uma circunstância muito similar, em que António Costa estava acusado de corrupção e etc. Não estava acusado, mas tinha que responder e etc. Houve ali um parágrafo muito vago. Pronto, o parágrafo... Mas foi o António Costa que se demitiu, aqui é diferente. Certo, mas pronto, uma situação similar, não igual, e Marcelo foi até ao último reduto para não destituir António Costa, não o retirar do lugar, e até se falou a determinada altura de substituição de António Costa por Santos Silva, mesmo que fosse temporariamente, ou Mário Centeno. Mas Santos Silva falou-se mais, creio. Portanto, e isso não se realizou. Creio que Marcelo, nestas circunstâncias, acaba por convocar eleições. Isto é a minha hipótese. Agora, também acho que Marcelo não se quer chatear, porque daqui a um ano e pouco já vai arrumar as botas, não é? E, portanto, acaba a carreira política, já disse ele, vai pendurar as botas, isto futebolisticamente falando, não é? Sim. Mas não sei o que é que ele vai fazer. Agora, em termos político-partidários, na Madeira, estou muito curioso para ver, a médio prazo, diria, o crescimento do JPP. Porque nós aqui no continente não temos bem noção, mas o JPP é um fenómeno muito interessante, porque o líder do JPP é um político extremamente carismático. O Elvio Sousa, eu posso dizer isto assim, e não é que eu tenha propriamente grande concordância ideológica com o JPP, não é essa a questão, mas o Elvio Sousa é um político com uma mestria muito interessante. Ele é mestre político, quase, não é? E tem uma oratória e um carisma muito particulares. Quase que me faz lembrar o Alberto João Jardim, mas ao centro-esquerda. E eu acho que a nível estrutural... A comparação agora... Eu gostaste esta, foi gira. Alberto João Jardim, mas ao centro-esquerda... Eu nem diria centro-esquerda, mas não dizia-me esquerda. Não, mas... o Elvio Sousa... Não diria esquerda. Acho que aquilo é mais ou menos um PS, mas um rebranding, não é? Mas, a meu ver. Mas acho... É um dissidente do PS, não é? Sim, eu creio que sim. E, portanto... não é? Pronto. E, portanto, estou muito curioso para ver, não tanto aquilo que o PS poderá crescer, porque não acho que passará por aí. Passará até pelo crescimento do JPP. O JPP ficou nas últimas eleições em terceiro lugar, muito à frente do Chega. Sim, e bastante à frente. Bastante. O JPP tem 9 deputados. Exatamente. E o Chega 4. Eles ficaram mais próximos do PS
do que propriamente o terceiro lugar. lugar. O PS tem 11 e o JPP 9. Sim, e a realidade do Parlamento Regional da Madeira é muito interessante, porque até é mais, não me interpretem mal quem ouvir, mas é mais evoluído em termos de similitude com os parlamentos multipartidários europeus, em que está mais fragmentado ainda do que o português. Nós aqui estamos em choque porque temos o parlamento tripartido, com 3 médios grandes partidos, o Chega, o PS e o PSD, mas na realidade europeia o multipartidarismo é muito mais, não é? A fragmentação é muito maior, que é o que acontece na Madeira quando temos 4 médios grandes partidos, o JPP, o Chega, o PS e o PSD. Sim. Vamos ver, Joana, o que é que tens a dizer destas últimas confusões? Bom, inicialmente tenho a dizer que... Tu ainda por cima que estiveste na Madeira? Eu estive na Madeira, eu estava na Madeira até ao dia 16 e tenho de dizer que sempre que ia a um restaurante, eu vim embora na segunda-feira, e sempre que ia a um restaurante perguntava às pessoas sobre a moção de censura, perguntava às pessoas o que é que elas sentiam. E as pessoas que eu encontrei, é a minha bolha dentro da Ilha da Madeira, não é? Ninguém queria muito saber. Eram todos amigos do Miguel Albuquerque? Não, porque se fossem estavam preocupados. Não, nem era isso. Ou seja, não eram nem amigos de Miguel Albuquerque nem contra o Miguel Albuquerque. Eram pessoas que estavam saturados. E portanto é aquela descrença de são todos iguais. Eles estão sempre às guerras, mas depois são todos iguais. É isto. Sentiste clima de mudança de regime? Ou não, senti que as pessoas estavam tão descrentes que viam isto quase como uma fantochada. Mas lá está, isto é a minha bolha, isto foram as pessoas com quem eu conversei. Não, eu estava-te a perguntar porque na Madeira há pessoas que têm, ou seja, o aficionismo ao PSD é muito grande e há pessoas que até têm uma bandeirinha do PSD espetada no terraço, no quintal. Pois, assim... A americana, não é? Há americanos, sim. Eu por acaso não vi bandeiras na véspera da moção de censura, não vi bandeiras. Sim. Mas eu queria só relembrar que a taxa de abstenção foi de 46,6% nas eleições que deram origem a estes resultados e que depois deram origem a esta composição de Parlamento, que deu depois origem a esta moção de censura. E portanto, eu acho que se calhar eu calhei em falar com as pessoas que realmente também não foram votar e também não queriam muito saber. Eu acho que queria começar por dizer que não vejo, relativamente à posição de Marcelo, que Marcelo pode presidente Marcelo, não concordo contigo, Gonçalo, na perspectiva de que eu acho que foi bastante diferente do caso de António Costa. No caso de António Costa havia uma particularidade que normalmente as pessoas tendem a esquecer, e eu até sou aquela pessoa, atenção, que diz que acho que Marcelo convocar assim, acho que o grave erro de Marcelo foi ter convocado eleições da primeira vez. Em 22? Quando o orçamento foi chamado, não passou. Porque lá está, existe uma figura que são os duodécimos. Eu volto a dizer isto como já dizia neste orçamento. Na altura até era mais plausível governar a duodécimos do que agora. Pois. Mas esta figura existe e acho que Marcelo cometeu ali um erro no sentido em que depois chegou agarrado neste orçamento deste ano e pronto, ainda bem que não vamos ter mais Marcelo, porque assim, senão isto ia ser uma guerra. Isto ia ser uma guerra todos os anos. Não digas isso, que o Gouveia Melo ainda pode ser eleito. Pois é verdade, isto não pode vir contra mim. Mas o que é que eu queria dizer com isto? Queria dizer que nós tendemos a esquecer que António Costa estava a governar com maioria absoluta e que Marcelo Rebelo de Sousa, quando António Costa ganhou com maioria absoluta, disse que foi muito, muito assertivo na ideia de que era em António Costa que as pessoas tinham votado. Portanto, quando António Costa se demite, e a grande diferença aqui é esta, é que é António Costa quem se demite do cargo, e o ano passado, e quando se demite não estava acusado, nunca foi condenado, já foi a tribunal para o tribunal vir dizer que não é arguido, foi um parágrafo muito vago, deu todo o problema que deu com a PGR. Portanto, eu acho que na Madeira a situação é um bocadinho diferente, porque há aqui uma corrupção indiciada muito mais forte e muito mais grave. E houve uma moção de censura, cá não houve. Sim, mas ou seja, relativamente a Miguel Albuquerque, há um indício do crime muito mais acentuado e, portanto, as pessoas votaram novamente nele, com muito menos expressão, e por isso é que ele não tem maioria absoluta, não é? Ou não tem maioria com coligação. Mas foi o partido mais votado. Tem maioria, mas não tem maioria absoluta com coligação. Foi o partido mais votado, sim senhor, mas aqui já estava a antever quando Miguel Albuquerque é assim, ele quer dar no poder e vai até ao final. Vai até ao final para ter poder. Consigo fazer uma coligação que não é maioria absoluta, mas eu faço na mesma. E o CDS faço vai governo separar, na mesma. atenção. Pois é, já vieram dizer que vão concorrer sozinhos. E na altura, mas na altura em que formou o governo, já se tinha falado sobre isto. Ou seja, já se tinha, isto era uma situação que estava em cima da mesa. Portanto, isto era um acontecimento à espera de acontecer, não é? Isto é um bocado uma invenção à espera de acontecer, como a imprensa também foi uma invenção à espera de acontecer. É exatamente a mesma coisa. Isto já se esperava uma situação destas. Portanto,
Eu acho que temos aqui, acho que Marcelo Rebelo de Sousa provavelmente vai convocar eleições para ser coerente, não é? Para ser coerente com ele próprio, tem que convocar eleições. No entanto, eu acho que o melhor para a Madeira era dizer: PSD, vamos lá, escolham outra pessoa. Porque se convoca eleições, Miguel Albuquerque vai ser candidato outra vez. Sim, ele já vai dizer que vai ser candidato. Portanto, se Miguel mas pode não ganhar. E as sondagens estão com ele, atenção. Acho que mas Vasco, o que é que muda, não é? Para trás. Portanto, pode acontecer outra vez as pessoas votarem. E grave, pode acontecer que as pessoas que realmente gostam imenso do PSD, nós temos uma taxa de abstenção de 46,6%. Pode acontecer até Miguel Albuquerque tenha mais votos. Nós não sabemos, nós não fazemos ideia. Portanto, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa, para manter a coerência, terá de convocar eleições. Pois, tendo em conta aquilo que fez neste último mandato, terá de convocar eleições. Para ser coerente. Mas aquilo que seria melhor para a Madeira seria, e atenção, eu não sou do PSD, portanto, eu, para mim até acho mais interessante o JPP estar a governar. Mas, quer dizer, corremos aqui um sério risco Miguel Albuquerque voltar a ser eleito e voltar a ser eleito com mais votos ainda e nem sequer precisar do CDS. Quer dizer, claro que isto é estapafúrdio, mas será que é assim tanto? Porque o povo madeirense voltou a votar em Miguel Albuquerque depois de toda esta questão da corrupção. Eu percebo, mas a tendência do PSD tem sido ao longo da última década decrescente sempre e bastante. Gonçalo, mas a verdade é que neste momento, se a narrativa vira para... Foi o Chega que apresentou a moção de censura. Sim, mas toda a gente votou a favor. Exatamente, e toda a gente à esquerda votou a favor. E é uma cabala contra mim. Não, toda a gente à esquerda. O Parlamento da Madeira não tem esquerda quase, não é? Sim, tem o PP e o PS, mas o resto, não é? O PAN, sim, o PAN, mas é um deputado. Está bem, ok. Mas, ou seja, nós não sabemos o que é que vai acontecer se existir uma nova eleição. O ponto é este. Mas sabemos que há uma pessoa que quer continuar à força toda no poder do partido que está a governar a Madeira desde sempre. Portanto, isso é um perigo para a Madeira, para a instabilidade na Madeira. Será que a Madeira vai correr o risco? A Madeira, quer dizer, é o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa que vai decidir isto, mas será que a Madeira pode correr o risco neste momento de voltar a umas novas eleições? Tipo, agora ir a eleições e depois voltar Miguel Albuquerque a assumir o poder? E mais, e se Miguel Albuquerque ganha? Mas novamente na mesma situação. Miguel Albuquerque ganha sem maioria. O que é que acontece? Acham que o CDS vai sentar à mesa com o JPP? Eu por acaso não percebi. E o Chega? O CDS agora. O CDS disse que iria concorrer sozinho, independente, não é? Independente da coligação, mas votou contra a moção de censura. Por acaso não percebi, porque se queriam efetivamente distanciar do Miguel Albuquerque, podiam ter dado esse sinal. Eu acho que foi uma questão da pressão do Governo Nacional, não é? E a coligação à esquerda, o que é que tem a dizer? Pré-eleitoral? Que falou-se disso, mas já vieram dizer que não... Não, acho que não faça sentido. Do ponto de vista de proveito eleitoral, acho que não faz sentido. Foi o Paulo Cafofo do PS que vai sugerir. Do ponto de vista de proveito eleitoral, eu acho que não faz sentido, mas do ponto de vista do que é melhor para a Madeira, eu acho que pode fazer sentido. Estou a perguntar é o que é que pode fazer eles conseguirem tirar o PSD do poder, não é? Não está longe, repara, a maioria que existe, a maioria, como é que esta maioria foi conseguida? Foi graças à esquerda. Exato. Quem é que sustenha o governo? Era o PAN. É que nós estamos a esquecer disto, não é? A Mónica Freitas, a deputada única do PAN, era quem estava a suster o governo. Isso foi na outra legislatura, não é? Portanto, agora não existia maioria, não é? Portanto, isto tem sido uma questão de diminuição daquilo que é a retórica e a presença parlamentar da direita na Madeira, ao ponto de nós termos um governo a ser aguentado pelo PAN, que não é um partido de direita, não é? Esta agora já não havia maioria, não é? Mas é para vermos o quão debilitado está a direita em geral no PSD, e não está a haver uma migração de voto para outros partidos de direita, porque a Iniciativa Liberal continuou com um deputado. E te perguntar se achas que o Chega vai subir agora em novas eleições? O Chega cresceu, mas era expectável que crescesse, não é? Achas que agora em novas eleições cresce? Não sei, acho que não. Acho que não, porque o Chega em eleições em que não é o André Ventura o candidato, não passa dos 10%. Mas olha que eu fui à Madeira e todos os cartazes do Chega tinham a cara de André Ventura. Mas isso sim. Por isso é que eu estou a dizer que não passa. É um bocadinho aquilo que aconteceu com o Tanger nas europeias, não é? Só quando está lá a cara de André Ventura que porque se formos ver todas as eleições que o Chega já concorreu, o Chega teve 9-10% nas europeias, teve 9-10% o Ventura, peço desculpa, agora perdi-me. O Chega teve 9-10% nas europeias. Exato. O Ventura, na altura que se candidatou, teve 12%, também não passava dali.
E quais foram teve 9-10% também na dos Açores, teve 9-10% agora na da Madeira. E depois 18%. E depois 18%, ou seja, nós vemos de todas estas eleições, não sei se me estou a esquecer de alguma, as únicas em que o Chega conseguiu passar dos 10% foi com o Ventura. As primeiras, as presidenciais em 2021, que teve 12, 13, não é? Sim, não sei se mais ou menos. Teve 18 agora em 24, mas depois todas as outras, as europeias, as regionais da Madeira e também a dos Açores. Todas essas 4 eleições foi à volta dos 8, 9, 10%. Portanto, eu acho que, não havendo Ventura, acho que o Chega vai ter essas percentagens. A não ser que o André Ventura se queira candidatar ao Parlamento Regional da Madeira. Entre as presidenciais de 2026... Acho que se vai candidatar às presidenciais. Achas que se vai candidatar às presidenciais? Acho que sim. Aliás, saiu uma notícia... Estamos a dar um bocadinho de tema, mas é que nós ainda não falámos sobre isso. Mas por acaso saiu uma notícia... Saiu uma notícia a dizer que ele não fechava a porta. Sim, eu acho que a escolha predileta do André Ventura era Passos Coelho. Passos Coelho não vai avançar. Gouveia Melo é um nome polémico dentro do Chega por vários motivos. O que achas que acontecia ao Chega se André Ventura fosse para a presidência? Não vai. Mas porque ele não fechou a porta. Ele, na verdade, não fechou a porta. E eu digo já que eu acho que se ele não fechar a porta, significa que ele... Não havendo mais candidatos à direita, porque de direita mesmo, não do centro-direita, de direita mesmo, o Ventura é o único candidato, ou possível candidato até agora. O mais à direita sem ser ele é o Marcos Mendes. Mas, ou seja, e a Joana Amaral Dias? A Joana Amaral Dias. Sim. Mas, ou seja, o que é que eu acho que aconteceu ao Chega no Parlamento? Porque, de repente, o Parlamento perdeu ao Chega. O Chega, sim, porque perdeu o maior ativo. Perdeu André Ventura. Para mim era maravilhoso. Quer dizer, não era maravilhoso para Presidente da República, como é calcular. Mas, ou seja, se ele sai do Parlamento... Para ti, como não tinha poder executivo... Não é? Mas tinha poder constitucional. Certo. Era o garante da Constituição. E o chefe das Forças Armadas. E de repente nós tínhamos prisão perpétua, de repente tínhamos direitos das mulheres a serem corrompidos. Prisão perpétua é bom. Tínhamos castração química, tínhamos aquelas coisas todas lunáticas, não é? Prisão perpétua não é lunática. E até vamos falar disso na segunda parte. Na segunda parte. Prisão perpétua é bom. Prisão perpétua é bom. Mas voltando aqui um bocadinho à Madeira, eu não sei muito bem o que é que Marcelo Rebelo de Sousa está a pensar fazer, mas acho que, novamente, e é muito repetitivo, mas assim se vê o poder que uma ação política num determinado momento tem e que condiciona o resto do mandato daquela pessoa, não é? Porque agora, e eu volto a repetir, eu não sou do PSD, mas acho que neste momento era importante tirar Miguel Albuquerque daquela coisa dele estar aqui à procura do poder. Mas Marcelo Rebelo de Sousa, tendo em conta as ações que foi tendo, neste momento está numa situação realmente difícil para manter a sua coerência. Se ele fosse André Ventura, eu não queria nem saber, não é? Vamos ser incoerentes à vontade e não importa coisa nenhuma. Mas Marcelo Rebelo de Sousa não é assim. E, portanto... Também tens todos os partidos a pedir eleições, por isso até que ponto é que o Presidente vai... Até porque tens uma coisa que é, o Partido Socialista e o JPP se juntam, ficam com 20 deputados, com o PAN ficam com 21, não é? Portanto... Estão a 2 da maioria, a 3 da maioria. Que é o mesmo que o PSD e o CDS têm juntos. O PSD e o CDS juntos têm 21 deputados. E o PS, mais o JPP, mais o PAN, teriam os mesmos. Portanto, também é aqui uma situação... E por isso também, eu acho que sim, as eleições... Ou seja, democraticamente, eu acho que as eleições é o que faz mais sentido nesta situação. Mas tem que ser esclarecedor, não é? E deixar eu acho que é o que faz mais sentido. No entanto, assusta-me o facto de Miguel Albuquerque continuar a dizer que se vai candidatar pelo PSD. E assusta-me sobretudo Luís Montenegro não dizer nada sobre isso. Pois é, não pode falar ainda. Não pode? Não, mas quer dizer... Internamente? O nosso primeiro-ministro não diz nada sobre isto. Não, eu estou de acordo contigo. Atenção, não tem mão nele, no sentido em que é o mesmo partido, não tem mão nele, não tem nada a dizer. O partido, o PSD, o partido que neste momento, tendo em conta as eleições legislativas, com pena minha, são o maior partido em Portugal em termos de expressão de voto, já nos dizia. E portanto eu acho que... Vamos fechar, sim. Até que ponto é que... o nosso Primeiro-Ministro pode continuar sem dizer alguma coisa? Até quando é que ele vai continuar sem dizer alguma coisa? Passando agora às recomendações, vou pedir à Joana e ao Gonçalo para fazerem a sua sugestão da semana. Joana, começamos por ti. O que é que vais recomendar aos nossos ouvintes e espectadores? Eu vou recomendar uma série portuguesa que se chama Salto de Fé, que estreou neste verão e está na RTP Play. E vou ler aqui a sinopse. As aventuras de um padre jovem, incapaz de dizer mentiras... e já agora o padre jovem é o Diogo Valsacina, que é enviado para uma paróquia no interior do país, onde todo o seu otimismo cristão e ingenuidade natural vão ser postos à prova por um rebanho de pecadores. Isto é um padre que não consegue mentir. E tem muita graça. E, portanto, eu acho que apoiem a cultura portuguesa, porque nós fazemos coisas boas por cá também. Muito bem, obrigado, Joana. Gonçalo? Olha, por falar em cultura portuguesa, eu esta semana ouvi uma música muito gira, de um canal de YouTube, acho que é músico, não é?
Ele chama-se Zarco e a música é Zarco e Latte, acho que é assim que se diz. L-A-2-T's E 1, 2, 3. A música é gira e o Zarco tem músicas. Tem outras músicas que também são giras também. É apoiar a cultura portuguesa. Portanto, já que falamos em cultura, ficou-me na cabeça essa música, portanto, quem tiver curiosidade. Muito bem. Agora, na segunda parte, a Joana quer começar pelo tema de Gisele Pelicot, que soubemos esta semana que saiu a sentença, não é? Do marido e dos não sei quantos homens que não são bem homens, não é? Mas que foram acusados. 50. 50. É a tua bola. Portanto, Dominique Pelicot, que ainda ninguém conhece a cara dele, foi... Porquê? Nunca apareceu? Não, a decisão de tornar tudo isto público foi da Gisele. Sim, mas a saída do tribunal ele nunca aparece? Ele não conseguem captar a imagem dele. Realmente nunca vi a cara dele. Ele não tem nada Há um esboço, ou seja, porque quem está consegue dizer, quem esteve no tribunal dentro da audiência consegue, no julgamento consegue dizer, ou quem o conhece, pelo menos, não é? Sim, o homem sim. havia de ter pessoas que o conheciam. Claro, sim. Mas a privacidade dele tem sido sempre resguardada. Agora, acho que a Gisele mudou muito o panorama no que diz respeito à violação e à vítima de violação. E ele foi condenado, portanto, o Dominique foi condenado em 20 anos e todos os outros arguidos foram também condenados em penas que vão entre os 13 e os 15 anos. Quando eu vi a notícia, é uma sensação de vitória. Não sei, ou seja, eu não sei muito bem qual é a vossa percepção. Eu também gostava de perceber isso. Eu não sei muito bem qual é a vossa percepção, porque, ou seja, o crime de violação é tendencialmente praticado contra mulheres, muito mais. Também há o crime de violação contra homens e existe. Sim. Mas os números são abismalmente maiores relativamente a mulheres. E então, quando a Gisele conseguiu esta condenação, a Gisele, portanto, com toda a sua ação, não foi a Gisele, foi o sistema judicial francês, mas a sua coragem de dar a cara. Esta condenação eu acho que iluminou o caminho de muitas mulheres no sentido de nos sentirmos mais seguras e de sentirmos que a violência sexual contra as mulheres está a ter uma outra visibilidade. E que o Estado está do vosso lado também. Exatamente, e a justiça. Acho que é isso. Acredito que para vocês também deve ter causado emoções e sensações. Mas logo a seguir essa sensação de vitória, eu fiquei ali presa nos 20 anos. Eu fiquei presa nos 20 anos e fiquei presa em todas as notícias que estavam a dizer que Dominique tinha sido condenado na pena máxima. E fiquei assim um bocado tipo, mas como assim na pena máxima? É porque França tem pena de prisão perpétua. E então fiquei assim um bocado, como assim? E eu gostava de lançar também um bocado este desafio, quem está a ouvir, que é quantas foram as pessoas que, ao ler as notícias dessa maneira, pensaram, a pena máxima em França, tal como em Portugal são 25, em França são 20 anos. Não é verdade. É a pena máxima do crime, porque um crime tem uma moldura penal. Portanto, um crime pode ser, quando há a pena de um crime, pode ir de X a X anos. Portanto, vai de um mínimo a um máximo. E depois, tendo em conta portanto, a situação fáctica do crime, não é? E as condicionantes, depois vão aplicar a moldura, vão aplicar a pena. Pronto, e ao Dominique aplicou-se a pena máxima da moldura penal daquele crime. Certo. E isso fez-me pensar muito sobre o assunto. Como é que um país que tem pena de prisão perpétua para este crime, este homem teve 20 anos. Eu também sei, portanto, eu não sou especialista em direito penal, mas sou jurista, estudei direito, e é também parte da minha vida trabalhar no mundo do direito. E eu sei que nós não conseguimos, nós não desenhamos o Código Penal para um crime, nós não desenhamos o Código Penal para uma pessoa. Eu sei disso. Mas quando o legislador está a escrever o Código Penal, não equacionou este nível de perversidade no crime de violação. Mas ele existe. E eu acho que é esta a grande vitória que a Gisele nos veio trazer. É olharmos novamente para a violação e para como é que o Estado e o direito olha para a violação e se calhar repensar um bocadinho qual é o dano que uma violação pode ter num ser humano. Numa mulher, que neste caso foi Gisele, mas a Gisele podia ser um homem, não é? Sim. E ser violado por um outro homem, no caso, porque havia penetração e etc. Bom, também poderia ser ao contrário em termos de género, mas pensar nisto, o que é que a violação faz a uma pessoa? Porque depois eu fui à procura de como é que seria se fosse o Domingos Silva e a Gisele Silva e morassem em Tomar. E então? Como é que seria em Portugal? E este crime eu vou... acho que é importante ler isto, acho que é importante termos este tempo para ler isto. Já aconteceu alguma coisa similar aqui em Portugal ou não? Que eu saiba, que eu tenha conhecimento, não, que eu saiba, pode ter acontecido, mas que eu tenha... No crime de violação, que está no artigo 164 do Código Penal, no número 2 diz: quem por meio de violência... Peço desculpa que vai ser gráfico, mas é porque o Código Penal está escrito assim.
quem, por meio de violência, ameaça grave ou depois de, para esse fim, a ter tornado inconsciente uma pessoa, ou posto na impossibilidade de resistir, constranger outra pessoa a sofrer ou a praticar consigo ou com outrem cópula, coito anal ou coito oral. Portanto, se alguém, por meio de violência, ameaça grave ou depois de ter tornado inconsciente uma pessoa, que é o caso da Gisele, foi tornada inconsciente, impossibilitando-a de resistir para praticar o coito com outra pessoa ou com o próprio, é punido com pena de prisão de... Digam-me lá o que é que vocês acham. Qual era a pena máxima em Portugal? Aposto que é muito baixa. 5 anos? 10 anos. 6 anos? 10 anos. 10? Vá lá. 3 a 10 anos. Vá lá mais ou menos. 3 a 10 anos? 3 a 10 anos, Pois, sim, mas ou seja, porquê? Porque quando tipificas isto no Código Penal, estás a o pensar... meu vá lá é relativo, porque eu acho que tu já presumes qual será a minha opinião, não é? Sim, mas ou seja, tu estás a pensar que este caso seria completamente diferente se ele o tivesse feito uma vez. E é altamente censurável e altamente condenável se fosse uma vez. Claro. Mas no caso da Gisele, o que agrava tudo isto é o facto de ter feito isto durante 10 anos. E a pena em Portugal são 10 anos. Era a mesma coisa, sim. Percebem? Eu acho que chegamos a este nível. Ou seja, mesmo que se repita mais vezes, a não há... é esta. São 10 anos. Percebes? E Portugal é muito mais, ou seja, é um país muito menos punitivo do que França neste sentido. Ou seja, as penas em Portugal são, de um modo geral, até a pena por homicídio, por exemplo, também é mais baixa em Portugal. A moldura penal máxima, a pena máxima em Portugal é mais baixa. Aliás, são 25 anos, em França é mais. Portanto, mas o que me choca a mim é que Portugal é minimamente coerente com as molduras penais que tem. Nós temos uma moldura máxima no Código Penal de 25 anos, não há mais do que 25 anos para nenhum crime. O homicídio qualificado pode ir até 25 anos. Mas depois temos alguns crimes que para mim já não são tão coerentes, como por exemplo o crime dos incêndios, do 262, incêndios, explosões e outras condutas especialmente perigosas, em que pode ir até 10 anos também. Portanto, há crimes que também vão até 10 anos e que a mim já me fazem aqui alguma confusão, irem até ao mesmo do que a violação. E faz-me pensar, sobretudo, sobre isto, que é o lado do legislador, a forma como vê a agressão sexual das mulheres. Como é que o nível de censuralidade, porque a moldura penal é desenhada pelo legislador pensando nisto, pensando na censuralidade de um crime, não é? E eu acho que em Portugal também não está muito, se pensarmos sistematicamente e sobretudo com o caso da Gisele, ou seja, se pensarmos que este crime que está aqui tipificado no 164 número 2 pode ser uma coisa, pode haver um Domingos Silva a fazer isto, não é? Se calhar esta moldura penal já não faz assim tanto sentido. Só apanhar 10 anos, até que ponto é que esta moldura penal não devia prever aqui uma violação qualificada, de qualquer coisa do género, ou seja, porque é como no homicídio, tens homicídio simples, homicídio qualificado. Quando há uma especial censurabilidade no homicídio, tu prevês uma moldura penal superior. Sim. Porque prevês que aquele crime, se for matei-te porque surgiu-me aqui, estou com uma raiva tua e matei-te, ou se eu premeditei já é diferente. Ou se tu fores meu pai é diferente ainda. Portanto, eu acho que nós já prevemos isto para alguns crimes, para a violação não. E eu acho que a Gisele veio trazer isso aqui. Eu acho que nós devíamos todos realmente pensar sobre este assunto, especialmente em França, porque como é que tem pena de prisão perpétua, e eu não concordo com a pena de prisão perpétua, mas ela existe. Como é que um país que admite prender alguém para sempre diz que neste crime tu percebeste o porquê? A pena máxima é de 20 anos. Porquê é que não escolheram a prisão perpétua? Não... Porque a moldura penal do crime é 20 anos. Está bem, ok. E portanto, se é 20 anos, é 20 anos, a pena máxima é 20 anos. Eles não prevêem é que o crime de violação possa ter pena de prisão perpétua. Já percebi, percebes? E eu, ou seja, isto é um bocado de contrassenso, mas percebo no sentido em que viola uma pessoa, se bem que, pronto, é difícil, porque colocas no ponto de jurista e tens que pensar, ok, tenho que pensar no sistema, não posso particularizar, mas ao mesmo tempo o crime de violação é uma coisa que neste momento tem que ser altamente combatida. Mas também não acredito que nós devemos combater um crime ou uma conduta através só de aumentar penas. Pronto, acho que é muito mais com a transformação da sociedade, com sensibilização. Mas pronto, uma coisa é uma vez, mas outra coisa é o que o Dominic fez, que é outra coisa. E o crime, na sua tipificação no Código Penal, na moldura penal que foi desenhada, não está a pensar sobre isto, não pode estar, porque este homem violou esta mulher durante 10 anos e deixou que outros homens entrassem na sua casa para violar, e mais, este homem revelou imagens sexuais da sua filha e das suas noras, não é? Eu vi isto numa notícia no Expresso esta semana. Quer dizer, que não se fala sobre isto. E depois era isso que eu ia dizer, porque nas headlines não se fala da questão das filhas nem das noras. Também não sabia. Foi uma notícia que li no Expresso. Pá, isto ainda agrava muito. Eu sou porque tu me disseste há 2 dias. Exato, quando achávamos não podia ser pior, não é? Ainda agrava mais. Portanto, não sei, assim, eu sei que o discurso que eu estou a ter neste momento parece que estou aqui a pedir para aumentar penas e isto só inflama mais uma narrativa de partidos à extrema-direita, de partidos como o Chega. A verdade é que não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é olharmos para o sistema e percebermos qual é a nossa bitola para determinados crimes e qual é a nossa bitola para outros crimes. Isso faz sentido, sim. É? Gonçalo, o que é que tens a dizer sobre isto? Eu vou dizer que eu concordei
Posso só acrescentar uma coisa antes de dizer isso? Sim, eu ia dizer que concordei em 99% das coisas que tu disseste. Vamos ver se a porcentagem baixa ou se mantém. Não, eu só queria acrescentar uma coisa, que é, há um crime que é o 327, atentado contra o Presidente da República, em que a pena de prisão pode pode ir até 15 anos. Portanto, quem atentar contra a vida, a integridade física ou a liberdade do Presidente da República... É mais grave do que... Sim. Pode ir até 15 anos, não é? Quer dizer... Isso é em Portugal? Em Portugal. É uma figura do Estado, eu percebo isto, mas se nós virmos o artigo da violação e pensarmos que pode haver uma pessoa que faça isto, tem que haver qualquer coisa aqui. O Código Penal tem que nos permitir fazer qualquer coisa de diferente que não seja punir com uma pena máxima de 10 anos um homem. Podemos ter um Domingos Silva em Portugal. Pois. Gonçalo. Pronto, eu mantenho o que ia dizer, que concordo em 99% das coisas que a Joana disse, só discordo ali na questão da prisão perpétua, que eu sou completamente a favor, e o regime que eu creio que a França está aplicado, que é a prisão perpétua revogável, ou seja, tu apanhas a prisão perpétua para o resto da vida, mas consoante bom comportamento e ressocialização, ao fim de X anos, podes eventualmente sair em liberdade condicional para o resto da tua vida. E presumo que estes crimes para ti sejam mesmo aqueles crimes que mereçam... É isso, exatamente. Eu acho que, porque de um ponto de vista, eu não quero levar isto para uma questão filosófica, porque isto é do mais gráfico que existe, mas quando a questão da propriedade privada, em termos teóricos e filosóficos, é criada, não é tanto com a questão do meu carro, da minha casa, do meu jardim, não. É o meu corpo. É o meu corpo. E quando o meu corpo sofre um atentado destes, quer por questões físicas, morais e etc., eu acho que não há pena pior do que isso. A meu ver, claro, só o assassinato ou o homicídio, não é? Mas eu não compreendo mesmo, e aqui concordo. Eu não sei quais são os danos que causam numa pessoa, ou seja, é isso que eu estou a dizer, exatamente. É que a Gisele vai ter. Tu vais ter... Tu, em determinado aspecto, vais morrer por dentro, em determinado âmbito, não é? Com isto que te acontece. E se te acontece uma vez, imagina... marcas para o resto da vida. 50, não é? 50 homens que fizeram. Durante 10 anos. Para além dele. Antes de pensarmos bem, o Dominique Pellicot passou 10 anos a fazer isto. Só vai passar o dobro do tempo na prisão que esteve a fazer isto. Este ato hediondo. Portanto, eu acho que este é um exemplo perfeito, onde pode claramente ser aplicada a prisão perpétua, e percebermos que também aqui em Portugal há molduras penais completamente ridículas. Eu sei de casos, falando também de violações e pedofilia em concreto, em que alguns deles até foram mediáticos, porque as pessoas até apareciam na televisão, não eram famosos, mas apareceram. Foi uma situação caricata, foi um babysitter que foi um programa na televisão há uns anos atrás, e violou crianças de 1, 2, 3 anos, e ao fim de 5 anos estava cá fora. Portanto, são coisas completamente hediondas, e eu não compreendo como é que isso seja possível. Ainda para mais quando há uma repetição disto tudo e não é aplicado. Eu concordo com a Joana no sentido em que a sociedade não melhora se não houver uma ressocialização e trabalho nisso, mas eu acho que a sociedade também tem que ser mais punitiva nestes casos, porque senão também passa um senso de impunidade, não querendo ser redundante. Porque se olharmos... Mas achas que as pessoas deixam de fazer? Achas que as pessoas deixam de cometer o crime porque foram presas? É porque este é o ponto, é como é que tu aniquilas problema da sociedade? Sim, eu acredito que sim. Há abusos menores, como é que nós... Não é só isso. Como é que nós aniquilamos esse problema? É punindo? Eu explico-te. As duas. As duas. Porque a sociedade é complexa. É uma só, mas é complexa. E nós precisamos de multidisciplinaridade. Várias ciências sociais para conseguirmos resolver um fenómeno social. No caso, o fenómeno social, fenómeno no sentido analítico apenas, das violações, da pedofilia, seja o que for, para serem analisados, necessitam de vários ramos. Ou de várias perspectivas. Quer seja numa questão punitiva, que eu acho que tem que ser mais. 20 anos é pouquíssimo para o que se fez. 20 anos é pouquíssimo. Pois é. Quer seja por uma questão de ressocialização. Porque... Assim, o homem não vai ver, vamos lá ver, ele tem uma idade que sim, mas, não tem a ver com o que é que vai acontecer-lhe a ele. Eu acho que tem a ver com ele tem ele já tem. Sim, ele já é. Mas a questão é a mensagem que passa também. É a mensagem que passa, e é o que é que o sistema nos diz, o que é que o legislador, o que é que nos está a dizer sobre a forma como vê essas ações. Porque imagina que tu tens uma pessoa que faz exatamente a mesma coisa, ou pior, mas tem 25 anos ou 30 anos. Aos 50 está cá fora, não é? E como é que tu explicas que esta pessoa vai ter todas as liberdades depois de ter permitido que a mulher fosse violada por 50 pessoas, centenas ou milhares de vezes? É promovido, não é permitido, é promovido. E tirado fotos e não sei o que mais. Portanto, como é que tu justificas isso? Eu nem vou sequer à parte legal. Como é que tu justificas isso ética e moralmente? Sim. Eu acho que não é justificável. Por isso é que eu acho que a prisão perpétua justifica-se claramente nestes casos, em casos mais graves de terrorismos, homicídios, etc., porque isto é terrorismo contra o teu próprio corpo e não há coisa mais valiosa do que isso. Sim. E, portanto,
Concordo na plenitude que a Joana, eu acho que ainda vou conseguir convencer a ser a favor da prisão perpétua. Eu queria só dizer uma coisa, porque eu acho que o Dominique terá que ter um desequilíbrio mental profundo para fazer uma coisa destas, tem que ser uma coisa mesmo muito doentia, e eu acredito que perante isso tens que tentar reabilitar as pessoas, e por isso é que relativamente também ao abuso de nós... Ele pode, eu não sei a história concretamente, não estou tão por dentro como tu, mas ele está casado com ela há quantos anos? Há muitos anos. E a questão é, filhos. Ele fez isso nos últimos 10, supostamente. Sim, do que se provou, não é? Do que sabe, do que ele admitiu. Pois, do que sabe. Não sabemos se antes fazia ou não havia provas. provas. Quanto às provas, o que ele admitiu foi há 10 anos. Mas é interessante para perceber até, nisto já na questão da ressocialização e parte mais psicológica, porque é que ele o passou a fazer. Pois. Não é? Sim, mas e até que ponto é que também é possível reabilitarmos uma pessoa com esta idade e que tem vindo a cometer este crime há não sei quantos anos? Também é essa questão. Sim. Eu acho que nós temos que começar, mais importante do que aumentarmos as penas indefinidamente, eu acho que é pensarmos sobre isto, é olharmos para o crime como o que é que deu errado na cabeça daquela pessoa, o que é que aconteceu. Sim. E o que é que nós, enquanto sociedade, podemos fazer para evitar que aconteça a próximos, e perante este indivíduo específico, o que é que podemos fazer para reabilitá-lo, não é? Para que ele não faça mais vezes isto. E pensar sobre tudo isto, que eu acho que é isto que é importante no caso da Gisela, o que é que nós podemos fazer para que isto não volte a acontecer. Claro, não é? E essa é a minha crítica relativamente a isto, é como é que o Estado olha para este crime, como é que olha para o crime da violação e não imagina que possa acontecer isto. Porque, quer dizer, eu acho que no Código Penal não passou pela cabeça do legislador que pudesse acontecer uma pessoa que andava a violar outra durante 10 anos e que andava a drogá-la para outras pessoas a violarem. Eu acho que isto não estava bem. Não passa pela cabeça de ninguém. Porque senão devia haver o crime de violação qualificado. Sim. E não há. Pois. Ou seja, não há isto. Este nível de perversidade. Mas relativamente à... Achas que só nós estivemos a falar sobre isto, foi ontem, não foi? Sim. Tu achas que isto se poderia enquadrar juridicamente na questão de tortura? Não necessariamente, não creio, porque a Gisele não tinha a consciência do que lhe estava a acontecer. Certo. Ou seja, a Gisele viveu 10 anos que não sabia, e houve um dia, que não sei como é que foi, mas provavelmente alguém lhe bateu à porta de casa e disse: olha, está aqui isto, está-se a passar consigo, e, etc. portanto, não estava a pensar sobre isso e qual terá sido a reação dela, mas a tortura é diferente. A tortura não é o caso da Gisela. A pessoa que está a ser torturada sabe que está a ser torturada. Aliás, esse é o propósito. Só assim é que tu consegues ter o crime de tortura. Certo. Portanto, é o sofrimento invasivo. Portanto, não me parece. Sim. O nosso tempo chegou ao fim. Obrigado, Joana Marques Braz e Gonçalo Sousa. Temos encontro marcado todas as sextas às 21 horas e estamos sempre disponíveis em podcast e em vídeo no YouTube, onde podes seguir o nosso programa e partilhá-lo com os teus amigos e família. O Geração V é uma parceria entre o Voto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo. Muito obrigado por estares desse lado. Tudo a correr bem e até para a semana.